Vamos então, pessoal, para mais uma molécula e mais uma vitamina. Talvez seja a última dessa série. Nesse vídeo eu vou falar sobre a vitamina A, ou o retinol, que assim como a vitamina D3, não tem ali um fundo histórico muito interessante, porém, do ponto de vista químico, é uma molécula fabulosa. Para quem não conhece, a vitamina A, essa molécula aqui, é o retinol. A terminação OL indica que esse grupo OH, nós chamamos um álcool, com várias insaturações. Um aspecto interessante é que o fato de nós termos várias insaturações está associado diretamente à coloração dessa molécula, acaba sendo uma molécula colorida. Isso porque, para que o elétron se movimente ao longo dessas ligações, ele precisa absorver energia. E quando nós temos um número grande de insaturações, essa energia que ele absorve fica na faixa do visível. Muito bem, onde que a gente consegue obter o retinol? A gente consegue indiretamente, eu já vou explicar por quê, quando a gente ingere alguns alimentos específicos. Alimentos com a coloração amarelada, alaranjada, como o caso da cenoura e da abóbora, são excelentes fontes de retinol, mas não são as únicas. A gente pode obter no fígado, no brócolis, no couve, nos chamados vegetais folhosos. Agora, do ponto de vista fisiológico, a vitamina A é muito importante para a pele, para ter uma pele saudável, mas principalmente para manter a visão funcionando. Isso por quê? Porque o mecanismo da nossa visão depende diretamente da vitamina A. E aí, como que isso ocorre? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que levar em conta que o retinol não fica muito tempo no nosso corpo. Assim que ele é ingerido, ele acaba sendo convertido no aldeído, ele é convertido no retinal, mais especificamente o 11-transretinal. Preste atenção aqui que eu estou falando do isômero trans, isso é importante. E aí, uma vez que nós temos o transretinal, ele passa por um processo de isomerização. Nós temos uma enzima especial, a retinal isomerase, que transforma o transretinal no cisretinal. Note que o transretinal é uma estrutura mais linear, mais aberta, e aqui nós temos uma estrutura mais compacta. Isso daqui é fundamental para o funcionamento da visão. Por quê? Como que funciona a visão? É necessário que haja luz, todos nós sabemos disso. A luz entra nos nossos olhos através de uma abertura chamada de pupila, que é a bolinha do olho, passa por uma lente, que é o cristalino, que vai concentrar esses raios de luz, e eles vão ser projetados na retina, lá no fundo do olho. A retina ela está associada ao nervo óptico, que leva a informação direto para o nosso cérebro. E essas células especiais, chamadas de fotorreceptores, nós temos os cones, os bastonetes, elas têm diferenças se ela vai conseguir detectar a escala cinza, ou então uma escala colorida de cor. Enfim, seja como for, esses fotorreceptores têm uma proteína especial chamada de opsina. Só que a opsina ela fica associada ao cisretinal, forma que nós chamamos de complexo. Então nós temos a opsina associada ao cisretinal, que forma uma estrutura chamada de rodopsina, que é essa estrutura complexa. Quando a luz entra nos nossos olhos, ela incide exatamente na rodopsina, essa energia é suficiente para fazer com que o cisretinal volte a ser transretinal. Só que o cisretinal é compacto, ele consegue se associar à opsina formando a rodopsina. Quando ele é convertido no transretinal, ele muda a sua estrutura. E ao mudar a estrutura, ele se solta da rodopsina, voltando então nesse caso a ser a opsina. Esse processo então, que o retinal sai, deixa de fazer parte do complexo rodopsina e deixa a opsina livre, isso acaba mudando a estrutura da opsina. Ao mudar essa estrutura, ela acaba enviando um sinal para o cérebro de que ali temos uma imagem, o cérebro acaba projetando essa imagem. Então essa transformação do cisretinal em transretinal e a mudança da sua estrutura, mudando também a estrutura da opsina, é como se fosse um interruptor da visão. Essa molécula, o retinal, que por sua vez vem do retinol, ela funciona literalmente como um interruptor, dizendo que nós temos luz nos nossos olhos ou não. E com isso o nosso cérebro consegue projetar a imagem, um mecanismo, obviamente, muito mais complexo. Posteriormente, esse transretinal que está livre é convertido de novo em cisretinal e volta então a se associar à opsina, formando mais uma vez a rodopsina. Só que é necessário que o nosso corpo tenha uma quantidade suficiente de retinal. Ele, para ter essa quantidade suficiente de retinal, ele precisa ter à sua disposição o retinol. Nós precisamos ingerir o retinol, precisamos ingerir a vitamina A. Só que a gente não encontra a vitamina A diretamente na natureza, assim como a vitamina D3 não é encontrada diretamente na natureza. A principal fonte que nós temos para o retinol é uma molécula um pouco mais complexa, essa daqui, chamada de beta-caroteno.
Na prática, nós ingerimos o beta-caroteno, essa ligação dupla aqui acaba sendo rompida. No fígado, então, essa molécula acaba sendo quebrada e é formada, então, duas moléculas de retinol. E onde que a gente obtém o beta-caroteno? O beta-caroteno é uma substância natural responsável pela coloração alaranjada dos alimentos. Cenoura, abóbora. É por isso que comer cenoura faz bem para a vista, faz bem para os olhos. Porque ao comer a cenoura, nós estamos ingerindo beta-caroteno, que no nosso fígado vai ser convertido em retinol, que acaba sendo convertido em retinal, e aí possibilita o processo de transformação do transretinal em cisretinal, ativa a opsina, desativa a opsina, enfim, tem todo o mecanismo da visão. Na verdade, não é apenas o beta-caroteno a fonte do retinol, é talvez a mais emblemática, a mais importante. Mas, por exemplo, o alfa-caroteno, o gama-caroteno, que pode ser encontrado em vegetais folhosos, por exemplo, também são fontes do retinal. Eu particularmente acho muito interessante esse mecanismo de funcionamento da vitamina A. Esse processo de transformar o composto trans, o composto cis, isso acaba mudando a estrutura da proteína e servir como se fosse um interruptor para a visão, eu acho interessantíssimo. Eu espero que vocês também tenham achado interessante, eu espero que vocês também tenham gostado. Então, se gostaram, deixe aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Aproveito então para pedir para compartilhar o vídeo, dar o seu like e principalmente se inscrever no Universidade da Química.